No vídeo de hoje nós vamos montar uma máquina excelente custo-benefício para rodar GTA RP e alguns outros jogos do segmento. Eu só quero deixar claro para vocês que tudo que eu escolhi aqui nessa máquina são peças custo-benefício, onde vão ter um bom desempenho, equilíbrio e principalmente durabilidade, que é o mais importante quando você vai investir uma quantia para ter o primeiro PC gamer, tá bom? Então aproveita aí para se inscrever e vamos pro vídeo. Vamos lá no nosso primeiro item. Eu já vou começar de cara com o processador, que é o cérebro da máquina, onde vai fazer ali os processos lógicos. E a gente precisa de um processador que dê conta do recado, que dê conta de rodar o GTA RP em qualidade alta, sem travar, sem gargalo. Então eu escolhi aqui para vocês um processador que fosse custo-benefício de verdade e tivesse um preço abaixo de R$500, que é esse Ryzen 5 4500. Não tem vídeo integrado, porém ele é muito bom, pois chega num clock alto aí de 4.1 GHz no seu uso mais alto. Tem 6 núcleos, 12 threads, que é para o multitarefa funcionar bem quando você estiver jogando, estiver fazendo uma atualização em segundo plano, alguma coisa baixando, uma música que esteja rodando em segundo plano também. E ele é um processador que tem um desempenho muito semelhante a outros processadores da linha Ryzen ou Intel, que são mais caros, que custam ali por volta de uns R$800. Isso é muito bom, é o processador mais custo-benefício que eu encontrei para passar para vocês. Agora vamos para o próximo item, que é a placa-mãe. Aqui eu trouxe duas opções para vocês. São opções parecidas, mas tem pequenas diferenças, tá? A primeira opção é essa A320MH da Gigabyte. Já a segunda opção é a A520MH. O que vai mudar de uma placa-mãe para outra é o preço, primeiramente, né? Primeiro que a A520MH custa 602, já a A320MH custa 569. Mas tem um diferencial aqui nas portas traseiras, que esse modelo mais simples, que custa mais barato, ele tem as entradas antigas aqui de teclado e mouse, né? Enquanto o modelo mais recente, ele possui uma para os dois antigos, já que ninguém utiliza hoje em dia. É muito difícil ter um teclado P2, eu não lembro direito o tipo dessa entrada, mas é mais ou menos por aí. E ela possui dois USBs a mais. Como hoje a gente tem costume de colocar até um mousepad com RGB, precisa ter essas entradas USBs a mais. 4 entradas aqui podem ser não suficientes, apesar do gabinete ter portas USB também. Então pense bem na hora de adquirir uma placa-mãe entre essa daqui, né, que é a nossa A520MH, e esse modelo mais simples, que é a A320MH. Fora isso, elas devem ter algo um pouco diferente na versão da BIOS, mas é muito irrelevante e não vai mudar nada na sua vida, tá bom? Então, independente da placa que você escolha, estará bem servido. Já no terceiro item, eu quero pegar 3 opções e 3 opções da China para vocês. Ah, Dani, por que você está oferecendo opções da China? Primeiro, porque você vai comprar algo novo, não vai vir nada minerado ou utilizado, algo do tipo. Você vai comprar a memória RAM e ela vai vir lacrada, nova, sem nenhuma utilização anterior. Você só precisa tomar cuidado com qual memória RAM você vai escolher, tá? Então eu trouxe aqui 3 modelos de memória RAM, uma bem mais econômica, com valor reduzido, que é essa Dual, que custa R$111, já na versão DDR4, com 8 GB de armazenamento, a 3200 MHz. Para quem não prestou atenção na placa-mãe, ela chega aqui, ó. Tanto esse modelo que não está sendo mostrado na descrição, mas o primeiro modelo também aceita DDR4 de até 3200 MHz. Isso daqui é a frequência, né? A velocidade que a memória consegue transmitir os dados, os arquivos que ficam guardados nela. Tá bom? Então estou escolhendo aqui a melhor versão dessas memórias, que custa apenas R$111. É um valor assim absurdamente mais baixo do que os valores praticados dentro do nosso país. O legal também é que você não vai ser taxado. Esse tipo de produto não é taxado na alfândega brasileira, então ele passa direto. Outra memória também, já melhorando um pouquinho do patamar, que é uma memória que tem mais confiabilidade, é vendida também nacionalmente aqui no país, mas você comprando na China sem nenhuma taxação fica muito mais barato, que é essa memória da HyperX Fury DDR4, também na versão de 8 GB a 3200 MHz. Aí você pode escolher se quer apenas 8 GB ou 16 GB, que é o mais ideal
para qualquer computador gamer, tá? A outra opção que você tem também é comprar um único módulo de memória RAM e depois adquirir mais um conforme tiver uma condição melhor. Então não tem problema se você montar o seu computador só com um módulo de memória, tá bom? E a terceira opção de memória é para a gente ir um pouquinho mais além e escolher uma opção com RGB. Eu peguei aqui um modelo muito semelhante da HyperX também, olha que bonito esse modelo, e ela contém RGB e tem uma diferença de preço não muito gritante. Está abaixo dos valores praticados nacionalmente também. E ela contém os 8 GB de armazenamento com 3.200 MHz de clock. Então é uma memória bonita, rápida e confiável ao mesmo tempo. Dadas as memórias, a gente já vem aqui para a placa de vídeo, que é um dos itens mais esperados para quem está assistindo esse vídeo. E eu já começo aqui pela RX 580, porque a RX 580. Esse processador consegue uma placa de vídeo melhor? Ele consegue trabalhar em conjunto com uma placa de vídeo melhor? A resposta é sim, isso é óbvio. É um processador bem potente e ele consegue placas de vídeo bem mais potentes do que a RX 580. E por que eu comecei nessa opção mais em conta de placa de vídeo e eu não indico placa de vídeo do AliExpress? Primeiro, se você quiser comprar placa de vídeo do AliExpress, você tem que ter em mente que a placa de vídeo ela é recondicionada. É aquela placa de vídeo que passou por algum processo de utilização, depois ela passou por uma empresa responsável pela manutenção, avaliação do chip, se necessário trocar o chip de memória DRAM, né, da placa de vídeo. Então é uma placa de vídeo que já foi utilizada de alguma forma. Isso diminui um pouquinho a confiabilidade, tá? Mas não te impede de economizar o dinheiro indo no AliExpress. Então se você quiser ir lá no AliExpress e comprar uma placa de vídeo recondicionada, você pode sem problema algum, tá? Mas eu vou dar indicações nacionais aqui que tem mais confiança e eu quero que vocês sintam confiança ao comprar o seu PC Gamer. Porém, esses 8 GB é mais do que o suficiente para rodar o GTA RP em alta qualidade, sem gargalo nenhum, já que ele não vai chegar nessa utilização máxima de memória de vídeo. Outro detalhe que é uma placa de vídeo bem ventilada, tem 2 fãs aqui que fazem o resfriamento do chipset da placa. E ela tem essas entradas aqui sendo uma DisplayPort, uma HDMI e a terceira DVI. É muito importante ressaltar que as entradas elas têm pequenas diferenças, né? O DisplayPort consegue trabalhar em monitores de alta qualidade, monitores de 144 Hz, 240 Hz e aí vai subindo, ele consegue trabalhar com essas qualidades. Já o HDMI e o DVI, eles ficam ali entre os 75 e 60 Hz no máximo. Então você tem uma única opção aqui de DisplayPort para utilizar monitores de altíssima frequência. Agora, se você estiver querendo fazer um projeto mais ambicioso, né, talvez um futuro upgrade, ou até mesmo se aparecer uma oportunidade de você pegar uma placa de vídeo melhor, essa é a placa de vídeo que esse processador consegue suportar tranquilamente, que é a RTX 3060 com 12 GB de memória de vídeo para você arriscar jogos mais pesados que utilizam mais DRAM, que utilizam mais potência da placa de vídeo. E também tem a questão dos DisplayPorts aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Ela tem 3 DisplayPorts, então você pode jogar em alta qualidade com monitores de 144, 240 Hz, 360 Hz, da forma que você quiser. Na verdade são até 4 monitores, né? 3 que te possibilitam utilizar alta frequência nos monitores e um que é o HDMI convencional até 75 Hz. Belezinha? Então bora pro próximo. Agora a gente vai pro armazenamento do PC, onde vai ficar instalado o sistema operacional e os jogos, inclusive o GTA RP. Eu já voltei aqui na Dona China novamente para trazer agora 2 opções, tá? Uma vai ser a opção chinesa para você comprar na China, porém é um produto vendido nacionalmente, e a outra vai ser nacional da mesma marca. Por que eu estou trazendo 2 opções da mesma marca, da XPG? Primeiro que a gente tem esse NVMe, que para quem não conhece é um armazenamento parecido com os HDs, SSDs, só que ele tem um tamanho bem reduzido,
é direto na placa-mãe, ou seja, não utiliza cabos e é muito mais rápido do que qualquer outro tipo de unidade. Onde ele fica instalado na placa-mãe? Ele fica aqui nessa posição, ó, nesse slotzinho aqui, ó. Os dentinhos dele encaixam aqui e ele prende um parafuso aqui atrás, que é exatamente essa parte aqui, ó, os dentes na frente e o parafusinho atrás. A vantagem desse NVMe é que além dele possuir esse dissipador de calor para aumentar o desempenho, ele tem aqui 2000 megas de leitura, que é o read, né, o R aqui, de leitura de arquivos, ou seja, quando você clica para abrir o GTA RP, aquele tempo que leva para abrir, para carregar, ele está lendo o jogo. E tem o tempo de escrita, que é de 1600 megas por segundo, né? Megabytes por segundo. E a escrita significa simplesmente o quê? Quando você está baixando, fazendo download de qualquer coisa, seja ela o GTA RP ou não, ele está fazendo a escrita nessa unidade aqui, nesse NVMe. Ele está escrevendo. Quanto mais rápido a escrita, mais rápido a instalação do jogo, a instalação do programa, aplicativo que você quer utilizar. Como o GTA RP é um jogo pesado, né? Vai ocupar aí mais de 100 GB com o tempo na sua máquina. Tem a opção de 256 GB para você instalar ele e outros jogos e aí ficar um pouquinho limitado. Porém, se você não tiver um limite tão grande no orçamento, dá para pegar uma opção com mais armazenamento, pagando menos do dobro do que deveria ser, né? A outra opção já é um NVMe nacional para vocês comprarem aqui dentro do país. E olha que engraçado, ele tem uma leitura mais alta do que o comprado na China, que é 3500 megas por segundo de leitura, aqui ó, o read, ó, ele tem apenas 2000. E de gravação, ele tem aproximadamente 600 megas a menos de gravação, ou seja, você ganha em um lado e perde do outro. Eu acho que tanto a qualidade de gravação e leitura, elas têm que ser equilibradas, por isso que eu dei aquela opção na China para vocês, mas nada te impede de escolher essa opção, que inclusive tá até um pouquinho mais barato. Então, se você não adquirir nenhuma outra peça no mesmo site ao mesmo tempo, para tentar dar aquela barateada no custo de envio, fica um pouco chato e às vezes vale até a pena considerar a compra no exterior. Já a fonte, cara, essa fonte aqui é sensacional. É a fonte que eu utilizo no meu computador atualmente. E por que que eu indico essa fonte aqui? Primeiro, é uma fonte semi-modular que não te obriga a colocar todos os cabos. O que que é uma fonte semi-modular, galera? Para vocês terem uma noção. Aqui atrás dá para ver que ela tem a saída de cabos. E ela tem algumas entradas aqui, ou seja, metade das opções de cabos está saindo diretamente de dentro da fonte e a outra metade te dá a opção de utilizar ou não. Isso ajuda bastante na organização de cabos interno dentro do gabinete, vai facilitar bastante a sua vida. Outro detalhe importante dessa fonte, ela tem PFC ativo, que vai proteger a sua fonte contra riscos de alta tensão, e a certificação 80 Plus Gold, que é muito difícil você encontrar fontes nessa faixa de preço com essa quantidade aqui de watts, que é 550 watts, e ao mesmo tempo ter a certificação 80 Plus Gold. E o que é essa certificação 80 Plus? A gente tem uma tabelinha, né, que vai desde o 80 Plus White até o 80 Plus Platinum Gold, eu não lembro direito, mas eu vou deixar a tabelinha aqui na tela para vocês. E quanto maior a qualidade da fonte nessa certificação, mais energia ela economiza e menos os componentes da fonte esquentam, né? Na verdade, uma coisa puxa a outra. Primeiro que os componentes da fonte esquentam menos e com isso ela desperdiça um valor energético maior. Isso vai ser bom tanto para a durabilidade da fonte, tanto para o consumo energético do seu PC gamer. Então, se você encontrar essa fonte aí, independente da data que você está assistindo esse vídeo, essa fonte no modelo TX550M da Corsair, por um preço acessível, compre, porque é uma fonte muito boa. Eu testei e foi a fonte que mais deu certo no meu setup até o momento. Agora a chave da beleza da nossa máquina, inclusive já fiz trabalhos com esse gabinete aqui lindíssimo. Se eu tiver o vídeo do último trabalho que eu fiz com esse gabinete, eu vou deixar aqui para vocês na tela, para vocês verem, tá?
Esse gabinete é o gabinete gamer da Mancer, o modelo é o Ward Rainbow, é um mid tower com lateral de vidro temperado e ele já vem com esse detalhe muito importante que são os 4 fãs RGB, sendo 3 na parte frontal e 1 na parte traseira para ter um excelente fluxo de ar. Como vocês viram aí, eu já fiz um trabalho com esse gabinete, então eu conheço bastante a qualidade dele, dá para fazer uma organização até que interessante de cabos, né? Ele suporta bem, a parte traseira tem um espaço interessante para fazer a organização de cabos e as furações dentro do gabinete te permite organizar ali os cabos de forma que não fique um emaranhado, não fica aquela coisa feia dentro do computador. E o preço eu não preciso falar nada, né? Porque você não encontra um gabinete dessa qualidade, com esse espaço para organização de cabos, com esse fluxo de ar e com esses fãs RGB por R$270. E por fim, não menos importante, eu quero deixar um opcional para você, caso você queira tornar o seu computador mais duradouro, né? Poucas pessoas falam isso quando indicam um computador para rodar qualquer jogo na internet, mas é necessário sim, e isso vai garantir a qualidade e durabilidade da tua máquina por muito mais tempo. E eu tô falando aqui basicamente do water cooler, que é um componente muito importante para o resfriamento do seu computador, que é o cérebro da máquina, né? Que a gente foi o primeiro item aqui do nosso vídeo. E um water cooler que inclusive é muito elogiado na comunidade gamer, que é esse water cooler da Rising Mode RGB de 120 mm. Ele é pequeno, tem só 120 mm, mas tamanho não é documento e ele é a prova disso. Pode pesquisar qualquer teste que tem na internet com esse water cooler, já vi várias vezes. Inclusive também já montei projeto com esse water cooler. Se eu tiver foto, vídeo, eu vou deixar aqui na tela, aqui do lado para vocês. Para vocês terem uma ideia, eu já fiz um teste com esse water cooler com o processador Ryzen 7 5700G rodando Call of Duty. E a temperatura que ele chegou foi ali na casa dos 60, 65 graus no máximo, rodando Call of Duty no gráfico alto. Claro que não era ideal rodar Call of Duty só com vídeo integrado do processador, mas para mostrar que o water cooler dá conta de qualquer processador potente. E esse é um processador intermediário com preço de entrada, então ele é mais do que o suficiente para deixar ele bem geladinho ali na sua máquina, além de ficar bem mais bonito. Galerinha, esse foi mais um vídeo, essa vez de uma configuração ideal para rodar GTA RP. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveita para deixar aquela sugestão aqui de qual configuração você queria ver e para qual jogo você quer jogar, tá bom? Eu sou o Daniel Santos, foi um prazer ter você aqui novamente e até o próximo vídeo.